Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências e faz você descobrir a sua melhor versão. Eu sou a Daniele Mesquita e hoje em nosso programa estamos recebendo o Dr. Otton Pagiaro falando sobre ortodontia moderna e estética dental com aparelhos transparentes e totalmente estéticos. O advogado Dr. Breno Bandeira falando sobre direito à saúde, nosso quadro Amigo Pet com Guilherme Prado e um prato especial com a chefe Camila César. Sendo assim, entre e fique à vontade. O Atual Chique está começando. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. E hoje vamos falar sobre ortodontia moderna com o Dr. Otton Pagiaro. Tudo bem, Dr. Otton? Tudo bem, Daniela. O Dr. Otton sempre trazendo as novidades para a gente. E hoje a gente vai falar sobre a maior novidade na área de aparelhos, né, doutor? Sim. Os aparelhos transparentes. Você que está precisando usar aparelho e falar, eu não quero um sorriso metálico, problema resolvido, né? Problema, hoje em dia, sim. Tudo evolui, mas a parte de ortodontia, que ela já vinha com uma certa... Ela estava mais parada, modificavam as tecnologias. Mas hoje em dia, com esses alinhadores, o salto, a modificação foi extremamente grande. Hoje, por exemplo, o aparelho convencional, por mais aparelho estético que tenha, por mais você vai ter um fio, você vai ter os brackets colados nos dentes, sejam metálicos, sejam estéticos, você vai ter uma dificuldade maior de escovação, uma dificuldade de manter esses dentes mais limpos, porque a escovação, passar fio dental é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. É mais difícil. Você vai ter um tempo, você não pode prever com clareza ou com precisão o tempo de uso, porque depende muito de como o paciente vai entender, colaborar com o desenvolvimento do tratamento, que às vezes exige muita interferência e uso do paciente para que o resultado seja mais adequado, mais veloz. Esse novo conceito é um conceito totalmente novo na ortodontia. Os alinhadores são moldeiras invisíveis, literalmente invisíveis, que você põe na parte de cima e na parte de baixo. Qual é a vantagem dessas moldeiras? Primeiro, que você tira e põe. Você não fica com ela colada, você tira e põe no momento que você precisar. Tendo essa facilidade, você pode escovar os dentes normalmente, você pode passar o fio dental normalmente, você pode, se quiser fazer um clareamento, se quiser fazer algum outro tratamento, você tem essa possibilidade, tá certo? Ela é confeccionada com um material de última geração, chamado Smart Tech, é o material que eles usam. É como se fosse um plástico, que ele sofre muito pouca distorção. Então você tira e põe, ele não altera. É totalmente invisível. Então. Totalmente invisível, você não vê realmente. Você pode ir em reuniões, trabalhar, pode fazer conversar tudo. com ele, você toma líquidos com ele, você toma chá, toma leite. Só comer que não pode. Só comer não dá, porque você não tem como triturar o alimento com uma moldeira na boca. Mas o resto tudo pode ser feito com ele. Então, quais são as vantagens dele? Além dessas vantagens, da vantagem estética, que é o mais estético que existe, porque você não tem fio, você não tem bracket, você não tem nada. E o mais importante ainda, se você quiser, vai numa festa, quiser uma estética total, você retira o aparelho. Você tira o aparelho, está resolvido o problema. Então, vamos supor, com o aparelho fixo, eu não posso comer amendoim, não posso comer isso, não posso comer nada duro, que é uma realidade, não tem como fugir disso. Com o Invisalign, você simplesmente tira, que são os alinhadores, e come depois, você escova o dente e põe de volta. E com esses alinhadores também, o tempo de uso é menor? O resultado do tratamento? O mais importante desses alinhadores, como é que a gente tem, a outra vantagem dele. Depois eu explico certinho como é que se monta o processo dele, mas o uso dele, quando você faz o que a gente chama de clean check dele, que a pessoa passa por um escaneamento. E é totalmente diferente, não tem essa novidade, não precisa tirar molde, né? Você não tira molde, você não fica tirando aquelas fotos, aqueles moldes, aquelas coisas todas. Então é muito simples. Você escaneia a boca, simplesmente escaneia, que escaneamento é feito com luz, é um laser que passa. Nesse escaneamento ele gera uma imagem 3D, que a gente consegue mexer nessa imagem, e o ortodontista planeja cada movimento de cada dente, e na sequência que ele quer que ocorra, esses movimentos.
Uma vez feito isso, que a gente chama de clean check, a gente encaminha para que eles produzam virtualmente para a gente quantas moldeiras serão utilizadas e quanto tempo de tratamento a pessoa vai ter. Aí você chama o paciente, mostra o planejamento. A partir do momento desse planejamento, ele vai ter ciência de quantas moldeiras ele vai usar uma por semana. Consequentemente, ele vai saber exatamente quando ele vai terminar o tratamento. E também não precisa ficar indo ao dentista toda hora. Não, né? Porque ele recebe um conjunto de moldeiras, de acordo com os projetos, e ele vai usar uma por semana. E tem uma outra coisa. Ele abaixa um aplicativo, depois de aprovado o plano, onde ele acompanha semanalmente como deveria estar a boca dele e como está. Na dúvida, ele fotografa. Com esse aplicativo, ele já vai direto para o dentista, e o dentista pede as correções ou faz as correções necessárias, sem problema. Ele pode estar no Japão viajando, que ele consegue resolver o problema dele desse tipo. É uma tecnologia inovadora, muito inovadora. Todos os aparelhos põem uma força no dente. O aparelho fixo, a gente pode cadenciar essa força, pode pôr a força ela é localizada em um ponto do dente, onde você pode cadenciar no uso de elásticos, no uso de horas de uso do paciente, você perde um pouco desse controle dessa força. Com os alinhadores Invisalign, não. Por quê? Ele como a força é muito lenta, é uma força muito programada, então você tem programação de força para cada dente e cada moldeira. E não depende do uso de elástico ou desses usos do paciente. O que acontece? A própria moldeira vai fazer esse trabalho. Então, a única responsabilidade do paciente é usar. E, além de tudo, o dentista pode pedir para vir com marcador quando é criança, porque ele marca se está usando ou não pela distorção de força. Então, a mãe acompanha e fala, olha, não está usando como deveria. Mas para criança também, eu acho que não é muito indicado. Ou eles não, acostumam. Hoje em dia, a Invisalign, que foi a primeira que lançou esses alinhadores. Porque criança perde, né? Se a criança tira, perde. Mas você pode substituir. Você pede uma nova moldeira e vem. Daí resolve fácil, né? Como é escaneado, você só pede outra. Você só pede outra. Se ele perdeu a número 25, por exemplo, você pede a número 25. Então você não volta nada. Não é que nem você perdeu 2, 3 brackets de umas férias, com 15 dias sem vir. O ortodontista tem que colar os brackets e voltar fio para não ter por muita força. Né? Volta. E aquilo não. Aquilo você tem um tratamento ele é na sequência. Perdeu uma moldeira, você manda vir nova moldeira, novo conjunto de moldeira, ele vem novo conjunto de moldeira e continua de onde está. Hoje ela é dividida em alguns pontos, tratamento tipo 1, tipo 2, tratamento inicial, que pode ser feito em crianças de 6 a 10 anos mais ou menos. Tem o teen, que a gente chama, que ainda mais na adolescência, e tem os casos que hoje em dia nas pessoas mais adultas. Não tem idade para isso. Mas para adultos é o sonho de consumo, né? Mas porque a pessoa precisa usar aparelho e fala, mas eu vou ficar com o sorriso metalizado, nossa, já passei da idade, isso é coisa de criança. É muito, por incrível que pareça, a procura é muito mais dos adultos do que dos adolescentes ou crianças. Justamente por essa qualidade. Você pode pôr, é previsível, você sabe quando começa, sabe quando termina, e ninguém vê o aparelho e é muito fácil usar, é muito tranquilo usar. A gente preconiza que se use de 20 a 22 horas por dia, já para ter uma folga de não uso. Então a pessoa dorme com ele, levanta com ele, só tira para comer, comeu, põe de volta. Beber, essas coisas, pode ficar tranquilo que não tem problema, ele não mancha. Ah, mas eu tenho uma festa, eu quero fazer o meu dente ficar claro. Põe o clareador na própria moldeira do Invisalign, ele tem suporta. Essa vantagem, porque o aparelho parece com a moldeira do clareamento. Exatamente. A única diferença é que o material é totalmente diferente e as moldeiras do aparelho do Invisalign, ele tem forças, né? Ele impõe forças. Mas ele é transparente, você usa o material de clareamento a hora que você quiser. Quiser fazer clareamento a laser, você tira a moldeira e faz. Quiser fazer em casa, faz. O que você não consegue fazer com um aparelho convencional. Esse aparelho convencional, então, pelo jeito, está com os dias contados, né? Eu acredito que sim. Eu acho que mais uns 5 anos por aí, eu acho que não tem como escapar. Ninguém usa mais, não. Né? A não ser que a pessoa queira usar o de metal. Tem pessoas que ainda acham gostoso, bonito e tal. Mas veio para ficar, é uma tecnologia do futuro e não tem mais como escapar. E o tempo de tratamento é menor? É menor. É menor porque ele é previsível. Mais organizado. É mais organizado porque ele faz, é o que eu falei, você tem muito mais controle das forças, você não faz forças indesejadas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando você tem um espaço no dente, então você vai puxar um dente para esse espaço,
seja com mola, seja com mini implante, seja com qualquer tipo, é física, ação e reação. Você vai ter uma ação, você vai ter uma reação. Então você vai mexer, você quer mexer esse dente para cá, fatalmente esses daqui vêm. Mesmo que você ponha coragem aqui, quando você puxar esse, ele pode descer, pode inclinar. Existem esses, que a gente chama de diversidades das forças. Com o Invisalign você não tem essa preocupação. Mesmo que você tire o dente, tem que fechar um espaço. Como ele engloba o dente individualmente, ele mexe o dente individualmente, e ele não depende de outro dente ou de outra fixação para força. Entendi. Então ele fecha mais rápido, ele movimenta mais rápido. Você pode movimentar em bloco, individual, de acordo com o planejamento de cada ortodontista. Então, e a indicação para usar ele? Qualquer? Qualquer. Ainda eles não têm. A única coisa que eles restringem um pouco, que eles restringem ainda, é naquilo que eles chamam de classe 3, onde a mandíbula é maior que a maxila, mas eles preparam, eles conseguem preparar para a cirurgia. Então, eles também fazem um preparo para que a pessoa possa fazer uma cirurgia depois. Porque é um problema ósseo e não dentário. Mas a expansão óssea superior em criança, que a gente usava disjuntor, que ficava na boca da criança, com metal, que você ia com a chavinha abrindo, não precisa mais também. Eles conseguem fazer a expansão óssea e dentária com essas moldeiras. Então, veio realmente para ficar, é uma coisa maravilhosa. É uma tendência. Mundial. Eles têm mais de 6 milhões de casos já feitos. De 6 milhões, 1 milhão e 300 mil é para adolescentes. São e esse aparelho é uma tecnologia importada, né? Esse material Smart Tech tem outros alinhadores, mas a Invisalign ela foi pioneira nesse tipo de modelos há mais de 20 anos. Ela que desenvolveu o conceito de mudança dentária por modelo, é uma firma americana. E eles estão sempre na frente, foram os pioneiros, estão sempre na frente, eles pesquisam muito. Esse material Smart Tech, só eles têm, que foi um material usado agora em 2020 que eles lançaram, esse material Smart Tech. Então, houve uma mudança radical no conceito e na precisão, na qualidade e no tempo, diminuiu o tempo de tratamento muito devido a esse novo material. É que as pessoas ficavam usando aparelho fixo, no tempo que eu usei por um período muito grande. Muito longo. Muito longo. O aparelho fixo, que eu falei, são forças que você esses alinhadores controlam melhor essas forças. Então você não tem que se preocupar em segurar uma coisa para ajeitar outra. Eles fazem ao mesmo tempo, eles vão fazendo. Por isso que ele é muito mais rápido e muito mais confortável. As forças são muito menores, mais cadenciadas. Então ele não dói? A pessoa não sente dor? A pessoa sente uma pressão inicial na primeira moldeira e segunda, que é muito, muito, muito pequena, de acordo com o planejamento de cada ortodontista. E essa dor põe como se fosse uma pressão de 1 dia, 2 no máximo. Depois você vai trocando e não vai sentindo mais até o final do tratamento. E você pode fazer um outro tratamento usando esse aparelho, tipo um implante? Desde que seja projetado antes, pode. Você pode, inclusive, usar esse aparelho para diminuir espaços para que o implante seja aquele dente que você queria que fosse. Porque na moldeirinha, nesses alinhadores, já vem um espaço, eles podem desenhar no alinhador o espaço que o dentista quer, do tamanho do dente, eles já deixam e eles usam até chegar naquele espaço. Chegou naquele espaço, é só fazer o implante ou só pôr a coroa no implante. Então dá para você planejar sim. Doutor Otto, e os implantes também estão com uma tecnologia, né? Estão muito mais simples do que era antes. Os implantes são muito mais simples, muito mais estéticos, né? Mudou. Hoje você tem implantes estéticos, você tem implantes que a gente chama de cerâmicos, de porcelana. Na verdade, é um material chamado, a gente chama de Zolid, o material é zircônia. Então hoje você tem implante de zircônia, a técnica de escaneamento para fazer o implante é muito mais precisa, o planejamento é muito mais preciso. Então hoje você, usando essas tecnologias modernas e usando essas alterações que foram feitas, essas moldeiras, esses scanners, tudo isso, você planeja hoje um tratamento, uma reabilitação oral com uma precisão violenta, uma precisão muito extrema e a vantagem que o paciente consegue visualizar isso antes de aprovar ou não o seu tratamento. Eu fiz as minhas lentes de contato com o Dr. Otto e foi tudo assim feito muito rápido. Eu já visualizei antes, escolhi o modelo do meu dente que eu queria, a forma. Exatamente. Em 3 dias. Em 3 dias, Mas hoje é assim, a tecnologia hoje, tendência. A odontologia nós éramos até uns anos atrás ainda, vamos dizer assim, escultores que demoravam. Hoje a tecnologia veio melhorar muito. Hoje a gente pode trocar, fazer, mostrar. E para o dentista também é muito importante isso. Às vezes ele não gostou do formato, ele pode, antes de fazer, adequar tudo ao que o paciente espera. Porque o paciente consegue ver. Ele vendo como vai ficar, ele opina. E antigamente o paciente não via como ia ficar. Ele imaginava pelo que a gente passava para ele.
Então, eu quero um dente igual esse aqui. Aí falava assim, vai ficar bom, mas ele... Mas a gente não sabia e o paciente não sabia. Não sabia. Hoje, com essas novas tecnologias, você usa esse sistema Invisalign, por exemplo, hoje em dia você já pode ter o seu rosto com os dentes que estão programados para que você veja no seu rosto como os dentes, quando estiverem prontos, não só ver os dentes prontos, mas como é que eles vão ficar no seu na rosto. sua boca. E isso serve também, se você faz o escaneamento, serve, desde que usa o sistema deles, serve para você ver, inclusive, próteses, essas coisas. É uma coisa que não tinha até 2 meses atrás. Agora já tem, menos até. Isso começou a funcionar no meio de dezembro agora, que você acopla a boca no rosto da pessoa, ou seja, antes você viu os seus dentes. Hoje você veria os seus dentes no seu rosto. No você meu rosto. No seu rosto. E é muito mais fácil, né? Porque você sabe se sim, combina. você consegue ver. Consegue Tem ver mais como é que vai opção. ficar mesmo. Além de ver o dente individualmente, ver o conjunto, sua boca fechada, você vê ele na sua fotografia e a gente muda e altera para que você veja na parte íntegra do rosto. É uma tecnologia nova que eles puseram também, agora, dezembro agora. Mas essa é a diferença de você, quando for fazer um tratamento, escolher um profissional capacitado, né, doutor Otto? Doutor Otto, quanto tempo está nesse setor de odontologia? 36 anos. Apenas 36 anos de experiência. Fazendo cursos de E reciclagem sempre inovando, todo né, doutor Todo Otto? ano. Porque é um dentista que fica lá e parou no tempo, né? Não acompanha, depois não tem mais como acompanhar. É obrigação nossa sabermos tudo o que acontece novo e aprender tudo novo. Se nós vamos usar, gostamos ou não, mas pelo menos, eu aprendi, por exemplo, eu estava vendo novas tendências de periodontia, eu não faço isso, mas eu sei para quem indicar o meu paciente, porque eu conheço quem faz e atualizo também isso, eu não faço. Mesmo as coisas que eu não faço, o dentista hoje, e não tem desculpa mais, por internet, por cursos, por tudo, hoje é muito fácil você agregar conhecimento, é muito tranquilo. Tem que ser feito, tem que gostar parar do que nunca, faz. né? Não, jamais. Em todos os sentidos, em todas as profissões, né? Tem Todas que evoluir as profissões, sempre. todas. Ainda mais nessa parte ligada à saúde. Ligada à saúde, ligada à estética, deu um avanço muito, muito, muito grande. Com recursos tecnológicos e com os próprios materiais. Mudaram muito, mudou muito. Eu tô desde 85 no mercado, vamos dizer assim. Era um horror antes. Você não tinha o que fazer. Hoje, você escolhe o que faz e da maneira que você faz. É muito mais gostoso hoje. A tecnologia deu... Tem opções, hoje você resolve. Né? A pessoa tem opções. Tem opções. Você tem condições de deixar o sorriso da pessoa como ela quer. Essa é a vantagem. E vai trocando, e vai ajeitando, e vai trocando. E a pessoa totalmente satisfeita, né? Que eu acho que o gostoso é ver a pessoa satisfeita depois. Ela vê antes, ela aprovou, ela gostou. Quando ela põe, ela se sente bem. Uma outra coisa, essas tecnologias modernas, você tem uma oclusão, uma mordida, que também não tinham sempre. Hoje você tem condições de fazer ajustes com isso, o que não tinha antes. Assim, você fazia, sempre foi feito. Mas então, assim, antes das pedras já vinha pronto, você põe sentir conforto. Tem que fazer um outro ajuste em lateralidade, que é para a direita e para a esquerda. Agora, antes você fazia o protético, baseado no modelinho, e você fazia todo um ajuste demorado na pessoa. Hoje você continua fazendo alguns ajustes, tem que fazer. Porque ainda nós não temos tecnologia da mastigação. Nesse aspecto, assim, que possa... Mas são pequenos ajustes. Antes eram enormes ajustes, eram coisas que demoravam, a gente fazia. E a pessoa se adaptava. Mas todo tempo, né? Aí Todo que tempo. era demora, né, para todo tratamento. Todo tratamento hoje, é o que eu falei, você planeja, o paciente visualiza, faz as correções de estética, do gosto que ele queira, confecciona tudo isso em pouquíssimos dias. E rápido, Antes né? eram Isso que a gente quer as coisas rápido. Hoje em dia todo mundo quer tudo rápido, e a tecnologia acompanha isso, percebeu isso e está nos dando ferramentas para isso. Doutor Otto, eu queria agradecer a sua presença aqui. A gente sempre tem pedidos da parte de estética. E quem que eu vou chamar? O doutor Otto, né? Eu que agradeço. É especialista, ele tem clínica aqui em Americana, em Campinas, né, doutor Otto? A gente vai deixar os endereços aqui de contato e sempre procurar um profissional capacitado. Eu agradeço. Que é importante. A gentileza do convite, como sempre. E sempre vou estar à disposição. O que há de novo, eu vou estar sempre sabendo e buscando para trazer para a gente. Doutor.
nosso bate-papo agora com o Dr. Breno Bandeira. Tudo bem, Dr. Breno? Tudo bem. O Dr. Breno, ele é advogado e veio nos falar sobre os nossos direitos diante dos planos médicos e do SUS. A gente tem vários direitos e às vezes não sabemos, não é, Dr. Breno? Exatamente. É preconizado na Constituição Federal que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então o Estado precisa promover a saúde através de suas políticas sociais e econômicas, visando não só tratar a saúde, como também não agravá-la. Né? Eu acho que se tivesse mais divulgação referente aos nossos direitos, a gente não passaria por umas situações difíceis que a gente só vai saber quando a gente precisa, né? Exatamente. A nossa intenção com esse trabalho que estamos desenvolvendo de forma totalmente sem fins lucrativos, de forma para contribuir realmente para a sociedade, é exatamente isso, servir de elo entre os direitos que o cidadão tem, o conhecimento que ele precisa ter disso e motivá-lo a que ele lute, que ele busque realmente os seus direitos. Que a gente só vai procurar nossos direitos quando a gente tem uma negativa no convênio, né? Exatamente. Você precisa fazer uma cirurgia, não cobre isso. Exatamente. Normalmente, as pessoas recebem essas negativas, muitas delas são abusivas. O judiciário hoje tem recebido um número imenso de ações discutindo direitos relacionados à saúde, e isso tem inclusive sido denominado como judicialização da saúde. Hoje o cidadão realmente ele procura, toda vez que ele tem algo negado e é um direito dele, ele recorre ao judiciário, e o judiciário hoje está acolhendo esses pedidos. Então, mas a gente não sabe onde procurar, né? A gente não sabe que advogado que cuida disso, né? Que a gente sabe advogado trabalhista, advogado empresarial, mas advogado nessa área é pouco conhecido. Pois é, hoje já existem alguns escritórios especializados em direito da saúde ou direito à saúde, né? Mas a nossa associação, que se chama Almas, né? Associação Limeirense de Mediação e Assistência à Saúde, ela quer justamente contribuir, facilitar esse acesso, transmitindo conhecimento e auxiliando, inclusive, nesses pleitos. Né? Realmente as pessoas não sabem onde procurar e normalmente aceitam a negativa. Então é importante conhecer que direito... Aceita e vai procurar outro caminho, né? Exatamente. Vai pelo caminho do particular, que é pago, né? Que é pago. Então se você tem um plano de saúde, lute pelo seu direito. Muito do que é negado, você tem condição de realmente ter essa assistência prestada pelo plano de saúde. E o mesmo serve para o SUS também. O SUS ele tem um rol de serviços, um rol de atividades, em que ele garante também o acesso da população à saúde. Né? Isso é função do Estado, e a gente tem que cobrar do Estado essa prestação desse serviço. E quais são os serviços que são mais negados, assim, negativo de plano, do SUS? Olha, existem a distribuição de medicamentos, principalmente medicamentos de alto custo, medicamentos, na grande maioria, vinculados a problemas oncológicos, né? Negativas de tratamento domiciliar ou da extensão do tratamento no domicílio. Porque uma pessoa idosa, ela não pode ficar ainda no hospital, principalmente agora nessa época, né, de pandemia. Pois é. Esse tratamento domiciliar a gente denomina como home care, né? Mais usualmente conhecido como home care. Ele é uma continuidade do tratamento hospitalar. Hoje a saúde, ela sendo desenvolvida dentro do seu ambiente familiar, ela é mais humanizada. Você está perto de um ente querido, Sim. Você consegue transmitir confiança, segurança, conforto, mantendo tudo aquilo que você tinha no hospital. Inclusive com visitas médicas periódicas, uma equipe multidisciplinar, desde o enfermeiro ao técnico de enfermagem, às vezes um fisioterapeuta. E menor risco de infecção também. Menor risco de infecção dentro do seu ambiente. Né? Ou seja, além de uma redução de custo também. Porque é muito mais barato, inclusive para a operadora de saúde, manter esse tratamento no domicílio do que dentro do hospital. Nessa época agora pós-Covid, isso tem sido algo muito frequente. As sequelas do Covid, elas são grandes. Tem muitas pessoas com problemas pulmonares, problemas de respiração, que necessitam de uma continuidade do tratamento. E nada melhor do que ser feito longe de um local onde possa ter infecção ou contágio, né? Então, nesse sentido, algumas alternativas, elas surgem hoje como uma nova modalidade de tratamento. É porque a hora que você vai fazer um convênio, você tem direito a tudo, cobre tudo. A hora que você precisou, é que você vai saber Exatamente. Que alguns direitos eles falam que você não tem, que na verdade tem que ser cobertos. Né? Precisam ser cobertos. A dignidade da pessoa humana, a saúde como direito à vida, hoje é muito bem visto dentro do Poder Judiciário.
Então sempre vai prevalecer o interesse do ser humano, o interesse, a dignidade da pessoa. Então, assim, não só por estar preconizado na Constituição Federal, mas pelo nosso judiciário já entender desta forma, né? O ser humano, o indivíduo, ele está em primeiro lugar, ele precisa ser assistido, ele precisa ter realmente a sua integridade física, sua integridade inclusive intelectual também, moral, psíquica, tudo assegurado. Isso é assegurado na nossa Constituição. A saúde, ela é primordial. Sem saúde, não somos nada. E a pessoa pode chamar um médico em casa do SUS? Tem algum procedimento diferente? Olha, o SUS já existem algumas políticas dentro do SUS que fazem assistência com visitas no domicílio. Agora, para o SUS também, existindo um pedido, um relatório médico, indicando um tratamento domiciliar, né? Qual é o primeiro passo? Procura lá a sua Secretaria de Saúde do município. Tudo tem que ter a indicação, né? Tem que ter indicação. É primordial que exista uma recomendação, uma indicação médica. Com base nisso, você precisa procurar o órgão, a Secretaria Municipal de Saúde e solicitar aquele atendimento. Se aquele atendimento for negado, porque nós temos que entender que a negativa, ela pode não acontecer, o município pode estar preparado para prestar aquele serviço. Mas caso exista negativa, existem alternativas para fazer com que o Estado, com que o município se obrigue a prestar aquele serviço, sim. E é demorado, caso eu precise tomar alguma atitude judicial? Normalmente, os casos que envolvem pedidos relacionados à saúde, eles são possíveis de decisões através de liminares. Então, quase sempre a prestação jurisdicional do Estado, né, como a gente chama no direito, ela é muito rápida, porque está em jogo uma integridade, a integridade, a saúde da pessoa. Então, esses casos, eles são possíveis que o judiciário seja acionado e que a resposta seja rápida, através de uma liminar, de um pedido de urgência, né? Como a gente denomina no direito. E o SUS funciona mesmo, né? As pessoas reclamam do SUS, mas eu vejo um monte de tratamento sendo feito, tudo pelo SUS. Olha, o SUS é reconhecido mundialmente como um dos melhores serviços de saúde pública do mundo. Ele tem um rol de serviços muito grande, ele engloba uma série de atividades, desde a atenção primária até a atenção especializada, procedimentos de alta complexidade, assistência, campanhas de vacinação, distribuição de medicamentos. Então, realmente, o SUS é um belíssimo programa. A gente viu agora, diante da pandemia, nos outros países morrendo aquele monte de gente, a gente viu que no Brasil teve atendimento, não foi tão grave como todo mundo esperava que fosse, pelo atendimento do SUS, né? Exatamente. No Brasil, a gente tem 3 formas de se prestar à saúde. Através do Sistema Único de Saúde, o SUS, através da saúde complementar, que é um convênio que o SUS faz com entidades filantrópicas, as Santas Casas, por exemplo, e a saúde suplementar, que são através dos planos de saúde. Então, hoje, a população brasileira, em geral, ela é muito bem atendida no segmento da saúde. É claro que a gente enfrenta problemas, existem demoras, filas, procedimentos negados. Sim, mas os planos também, em particular, também existe todo esse trâmite, né? Todo esse trâmite. Existe a demora, existe a negativa. Exatamente. O que é importante? O cidadão conhecer o seu direito, lutar por ele, né? Nós nos colocamos à disposição para isso, para ser consultado, para esclarecer, para tirar dúvidas, né? A gente quer que o cidadão tenha, de fato, esse acesso a um direito que é seu, né? Às vezes você tem algo negado, não corre atrás do que lhe é assegurado por lei, né? Primeiro pela Constituição, depois por um contrato particular ou não que você tenha, pela sua Secretaria de Saúde do seu município. Você precisa conhecer o seu direito e saber, né? Se você realmente... E exigir, né? Exigir, saber exigir. Nós costumamos dizer que saúde é direito, não é favor. Então você não está pedindo um favor, é um direito seu, né? A Constituição preconiza, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Tanto que a gente viu durante a pandemia que os planos médicos mandavam todos os pacientes para os órgãos do SUS, né? Que era o responsável pelo tratamento durante a pandemia. O que aconteceu foi que logo de início a rede privada de saúde ela extrapolou. Então não existiam mais leitos disponíveis. Então o poder público teve que lançar mão para leitos suplementares, através dos hospitais de campanha, de convênios com outras entidades. E então quem acabou prestando essa assistência final foi o próprio Sistema Único de Saúde através do SUS e de seus convênios. Doutor, e assim, uma dúvida minha pessoal, eu tenho uma cirurgia para fazer.
Aí o convênio fica, não libera, não libera. Eu tenho como exigir que seja rápido isso, ou eles têm um prazo? Na verdade, existe um prazo, esse prazo é mínimo, né? Ele varia de convênio para convênio, mas normalmente são em torno de 5 a 10 dias úteis. Se não for uma cirurgia de urgência, se for uma cirurgia eletiva, né? Se for uma cirurgia de urgência, ela precisa ser aprovada e ser liberada de imediato, né? Então, se você cumprir os requisitos, que é ter o pedido médico, a recomendação e o plano de saúde negar, e se você já tiver cumprido as suas carências, né? Estiver dentro do que é possível utilizar no seu plano de saúde, a negativa ou a demora na resposta, né? É uma atitude abusiva, né? E ela pode ser reparada por uma medida judicial, né? Agora, o que é importante sempre? Ter a negativa por escrito ou o protocolo do seu pedido, porque a ausência de resposta é uma negativa implícita. É uma negativa, né? Se eu não tenho, daí eu não vou ter essa negativa. Exatamente. Mesmo assim, eu posso recorrer. Pode recorrer. Entrar com um pedido liminar. Um pedido com uma solicitação de uma decisão antecipada, né, para que o juiz avalie aquilo e veja, olha, realmente é necessário que seja feita essa cirurgia, porque a vida do paciente, a vida do beneficiário, do usuário de plano de saúde está sendo colocada em risco, ou a sua doença pode estar sendo agravada pela inércia. Pela demora, né? Pela demora, pela inércia do plano de saúde. Isso é válido tanto para o plano de saúde como para o SUS, né? A dignidade da pessoa humana, a saúde, ela está sempre em primeiro lugar. Preenchido esses requisitos, se a gente não consegue pela via administrativa, pela via normal, a gente precisa utilizar o judiciário, sim, para fazer valer os nossos direitos. Porque a gente só vai saber que a gente tem mais direito quando a gente precisa, né? Exatamente. Por enquanto está lá pagando convênio, está usando, está tudo ótimo. Exatamente. Precisou. Né? E agora, na época da pandemia, os planos de saúde eles tiveram uma baixa sinistralidade, né? Como todas as cirurgias, a grande parte das cirurgias foram adiadas por conta dos problemas de Covid, muitos usuários deixaram de ser atendidos nas suas cirurgias que já estavam previamente marcadas, né? Então a tendência é que agora, com essa retomada, né? Agora nem digo mais, porque o Covid, a segunda onda chegou e está complicando. Mas o que deve acontecer é ter uma fila, uma espera excessiva, porque todas aquelas cirurgias que ficaram represadas devem ser marcadas ou reagendadas agora. Então, é importante realmente avaliar se o seu caso é um caso de espera ou se você não pode esperar, e se o seu plano vai demorar, você tem que fazer valer o seu direito. E é interessante isso, porque as pessoas não sabem, né? Principalmente essa parte do SUS, a gente não sabe dos direitos. A pessoa acaba tendo convênio e não sabe que ela teria uma assistência parecida com o convênio, ou até melhor com o SUS, né? Pois é, o SUS, como eu disse anteriormente, é um serviço bem reconhecido, inclusive a nível mundial. É claro que tem as suas deficiências, é um serviço em que ele é tripartido, né? Ou seja, existe uma contribuição federal, uma contribuição estadual e uma contribuição municipal. Cada um tem uma responsabilidade, mas dentro de um contexto geral para a população, ele é um serviço, sim, que acaba atendendo a população de uma forma satisfatória. Dr. Breno, eu queria que você deixasse seu contato para as pessoas que estão passando por algum problema, precisam de alguma orientação. Perfeito. Olha, nós fazemos parte da Almas, né, essa associação sem fins lucrativos para auxiliar todas as pessoas que tenham problemas relacionados à saúde. Nosso contato é através do Instagram. É saúde_Limeira, né? Quem tiver dúvida, por favor, nos procure. Teremos prazer em orientar. Nem que for só a título de curiosidade, né? É bom saber, ter uma pessoa que entende para responder as dúvidas. Pois acumulamos uma experiência em gestão em saúde, tenho essa formação jurídica e entendemos que chegamos num momento em que podemos contribuir. Então, nossa intenção é essa. Contribuir para que a população conheça os seus direitos relacionados à saúde. Obrigada, Dr. Breno. A gente vai deixar o contato aqui embaixo na tela. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Olá, hoje estou aqui com o Léo, ele é da Genero União e vai falar um pouquinho com a gente sobre vermifugação e alguns cuidados que você pode ter com o seu pet na sua residência. E aí, Léo, tudo bem? Tudo jóia, Gui. Agradeço o convite aí por participar do programa. Fala um pouquinho pra gente
da parte de vermifugação, desde os filhotes, que nós temos a Laura, que ela é filhote, né? Não parece, mas ela tem apenas 8 meses. O Jorge já tem 3 anos. Comenta um pouquinho como é que tem que ser feito. Como é Perfeito, que pessoal. A vermifugação ela é importante desde o nascimento do filhotinho, né? A vermifugação ela acontece, inclusive, antes da vacinação do animal. O vermífugo ele acaba eliminando todos os vermes que o animal tem dentro do organismo dele, e esses vermes, de certa forma, provocam algumas patologias no animal, algumas doenças. Muitas delas, inclusive, nutricionais. Então, se esse animal ele tem verme, ele acaba se alimentando, mas não ingere corretamente os nutrientes que ele deveria ingerir da alimentação. Quando a gente fala da vermifugação, ela tem que acontecer logo após o desmame. Esse desmame ele normalmente vai acontecer entre 45 dias, eu faço a vermifugação para, na sequência, começar o protocolo vacinal desse filhote. É importante lembrar que não só o filhote tem que ser vermifugado, tá, Gui? Então, mesmo o animal adulto, ele recebe a vermifugação. Qual é o período certo de vermifugar esse animal? Então, qual é o intervalo entre as vermifugações? Tudo vai depender do seu desafio ambiental. Se você tem um desafio menor, eu moro num apartamento, eu moro num prédio, o seu desafio vai ser um pouco menor, então você pode estender o período entre as doses ali. Então, até 6 meses, nunca passar de 6 meses. Agora, se o seu desafio é um pouco maior, eu moro numa casa e tenho essa sua rua, provavelmente eu vou fazer a vermifugação a cada 3 meses mesmo, tá? Eu fico mais seguro, inclusive, fazendo a vermifugação a cada 3 meses. Então, Léo, só um exemplo. Eu tenho a creche lá, eu tenho um hotelzinho. Eu tenho os clientes que frequentam lá. Então, o ideal de uma vermifugação para eles seria de quanto em quanto tempo? A cada 3 meses a gente fica muito mais seguro. Perfeito, para todos os cães. Se a pessoa mora num apartamento, ela não sai com o pet, aquele pet que é mais caseiro, né? Que não tem tanto contato. Perfeito. Aí ela pode fazer vermifugação no período de cada 6 meses ali, a gente fica mais tranquilo, tá? Mas para quem tem um desafio maior, ou seja, o pet sai para a rua, ele passeia muito, ele tem contato com outros cães, o ideal é realmente fazer a vermifugação no período de cada 3 meses aí, fazendo esse reforço. É muito comum o tutor do animal, o proprietário, ele fazer a vermifugação de filhote e depois esquecer disso. E aí lembrando que se o seu animalzinho tem pulga, ele também vai ter verme. A pulga, ela transmite um vermezinho, quando o animal se coça, ele ingere a pulga, então ele também transmite um verme. E aí se ele tem pulga, eu tenho que fazer a vermifugação também desse animal. Não adianta só usar um antipulga. Legal. Tem que ser feito, então, regularmente, né? Não é só quando é filhote, perfeito. Nem só depois de adulto, né? Até porque alguns vermes são zoonoses, né? Então, se eu for pensar num verme, por exemplo, a giardia é um protozoário que a gente acaba encontrando na água, então o animal ele pode ingerir pela água, por exemplo, mas a giardia, por ser um protozoário que pode contaminar o humano também, ela transmite doença pra gente. Então, pensando na nossa segurança, na segurança dos pets, a gente faz a vermifugação com uma frequência maior mesmo. Legal. Pessoal, então sobre vermifugação, tá? O Léo deu um resumo breve para vocês e a gente pode estar conversando, vocês podem estar acessando o nosso Instagram, tá? E estar conversando com a gente, tirando as dúvidas, certo? Qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais informação, perguntem para o Guilherme, ele consegue orientar vocês ou ele passa de repente a mensagem para mim e eu consigo responder vocês. Fiquem à vontade, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um bom final de semana para vocês. Um beijo para a Dani, um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado, Gui. Olá, sou a chefe Camila César do restaurante Estação Valentina. Hoje eu trago uma receita super gostosa e super fácil de fazer, risoto de palmito com tomate cereja. Vamos aos nossos ingredientes. Nós vamos usar azeite, alho, cebola, arroz arbóreo, caldo de legumes, sal, chimichurri, manteiga, parmesão, pupunha, tomate cereja e salsinha. Vamos começar então? Nós vamos pegar a frigideira, nós vamos colocar o azeite, uma boa quantidade de azeite. Nós vamos colocar em primeiro lugar a cebola, já picadinha. Aqui, o vinho já evaporou todo, quase todo, ó. Tá vendo? Chegou nesse ponto. O que nós vamos acrescentar aqui para amolecer esse arroz arbóreo? O caldo de legumes, tá? Então, você pode pôr o caldo de legumes e mexer. Risoto, a gente não pode parar de mexer, que vai ajudar a soltar o amido desse arroz arbóreo. Então, nós vamos mexer. O risoto, o ponto dele, na Itália, todo mundo gosta dele bem al dente. Mas aqui no Brasil,
tem gente, é de gosto. Tem gente que gosta mais al dente, tem gente que gosta mais molinho. Eu gosto mais al dente, tá? Mas você sempre fica no meio. Nem tanto al dente, nem tão molinho. Aqui nós vamos deixar agora cozinhando e sempre mexendo. Risoto é mexendo. Após a gente ter ficado cozinhando cerca de 5 minutos e acrescentando o caldo, tá vendo, ó? O arroz arbóreo já tá chegando quase no ponto que a gente quer, al dente, tá? Nesse ponto, eu vou estar acrescentando o sal e o chimichurri para ir soltando o sabor, ó. Aqui. Tá vendo, ó? Olha como os grãos dele já aumentaram de tamanho e já estão al dente. Tá vendo? Chegou no ponto que nós queríamos, tá? Nós vamos acrescentar aqui a manteiga. E vamos mexer. A gente não pode parar de mexer. Lembra que esse arroz aqui solta bastante amido, então a gente não pode parar de mexer. A manteiga vai trazer brilho. Após ter finalizado o risoto, a gente vai fazer o empratamento dele, tá? Você pode utilizar um prato raso, do jeito que eu gosto de montar, ou um prato fundo, que é o mais tradicional. Vamos lá? Nós vamos colocar o risoto. Ó a textura desse risoto. Ele não fica com muito líquido, muito caldo, tá bom? É um risoto um pouco mais estruturado. Aqui, nós vamos colocar parmesão em cima, um pouquinho. E finalizar com um raminho de tomilho. Lembrando sempre que todas as nossas receitas e os nossos empratamentos, a gente dá uma limpada no prato, para servir um prato bem bonito. Nossa receita de hoje, risoto de palmito pupunha com tomate cereja, está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Boa! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.